Esses dias me vi pensando na seguinte frase: o problema não é a crise, e sim o que a gente faz com ela. Oi, web amigos! Esse aqui é mais um vídeo do canal. Vamos conversar um pouquinho? Muitas das coisas que vocês vão ver por aqui surgem de conversas que a gente tem aqui em casa. E a da vez foi a questão de crises. A gente sabe que tem vários significados para a palavra crise, né? Pode ser o mais comum, uma crise financeira, uma crise em casa, uma crise nos estudos, mas também tem a crise emocional. E quando você pesquisa um pouquinho sobre, assim, essas questões das emoções, de psicologia, alô psicólogos, me corrijam se eu estiver errada, mas você começa a entender que a crise sentimental se dá pelo fato de várias emoções estarem afloradas ao mesmo tempo e a gente não conseguir administrar essas emoções. Então é como se eu estivesse sentindo todos os sentimentos que eu pudesse ter de uma crise. Vou dar um exemplo aqui pra gente visualizar melhor. Aconteceu alguma coisa que eu não esperava, que saiu dos meus planos, e a gente entra em crise. Então, eu estou com raiva, eu estou com medo, eu estou com insegurança, eu estou triste, estou frustrada, decepcionada. Todos esses sentimentos ao mesmo tempo, às vezes nos levam a situações de crise, que é quando a gente chora sem entender o porquê, ou em alguns casos maiores, né, mais profundos, a gente tem situações onde a gente perde o controle do nosso corpo, onde a gente fica com falta de ar, ansiedade, e aí várias coisas se desencadeiam a partir de uma crise, né, e vários comportamentos também se desencadeiam a partir de uma crise. Quanto mais a gente ia conversando aqui em casa sobre isso, mais eu ia começando a entender que uma crise em si não é a raiz do problema. Uma crise só acontece por existir uma raiz e ela ser o resultado, a consequência. Também fui entendendo que uma crise não é o problema em si. O que eu quero dizer com isso? É claro que estar em estado de crise é muito ruim, é preocupante, é uma coisa que a gente precisa resolver, precisa trazer uma solução. Mas a gente não pode tratar como uma coisa isolada, porque sempre deu uma crise por algo por trás. Então a gente tem que tentar entender o que está acontecendo que nos leva a essa crise. E quando eu digo que o problema em si não é a crise, eu quero trazer uma atenção para o ponto de que o importante não é o momento da crise, e sim o que a gente faz durante e após essa crise. Porque se a gente for tratar só a questão dos sentimentos, a gente cuida desses sentimentos, a gente tem psicólogos para isso, terapia para isso, a gente conversa, entende a raiz do problema, certo? Então por que a gente não faz isso também com outras crises de outras áreas da nossa vida? É claro que a gente aprende que, assim como está escrito em João 16:33, que nós teríamos aflições nesse mundo, que nós teríamos adversidades, crises. Mas a condição, o que a gente faz com essa crise, já está em resultado na continuação desse versículo, quando Jesus nos diz: mas tenham coragem, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Seja uma crise de emoções, ou uma crise de fé, uma crise de dúvidas, uma crise em casa, em qualquer área da nossa vida, o que nós fazemos com essa crise? Será que a gente para analisar e entender o que está levando o nosso coração ou uma situação a essa crise? Ou a gente passa por essa crise, volta para o piloto automático e finge que nada aconteceu, continua seguindo a sua vida até a próxima crise, sabe? É o que fazemos durante e após uma crise que traz lições ao nosso coração. Então, enquanto a gente se preocupa somente com o estado de crise, ou se preocupa somente em sair daquela crise, voltar ao normal, nós estamos esquecendo de nos preocupar por que estamos em crise. Porque ao final a gente pode fazer a escolha de sucumbir aos nossos sentimentos e deixar que o que a gente está sentindo ali no momento se torne tão real, mas tão real, que molde a nossa realidade. Vou dar mais um exemplo aqui. Imagina a situação onde eu estou me sentindo tímida de estar num ambiente novo. E aí eu começo a pensar e começo a sentir vergonha, medo, insegurança. Dito isso, eu tenho escolhas. Ou eu trago verdades, a verdade de Cristo para o meu coração, ou eu sucumbo aos meus sentimentos e deixo com que eles moldem a minha percepção das pessoas, do ambiente onde eu estou. Ainda nesse exemplo, a gente pode sucumbir aos nossos sentimentos,
que seria achar que todas as pessoas estão olhando pra gente, falando mal da gente, estão contra a gente, e aí vira uma bola de neve onde a gente já decretou que aquilo ali é a realidade. Então nós estamos num ambiente onde as pessoas nos odeiam por sermos a carne nova no pedaço. Ou será que a gente também não tem a escolha de estar inseguro, discernir com discernimento bíblico os nossos próprios sentimentos e falar, opa, tá, eu estou nervosa, estou com medo, estou tudo isso, mas qual é a verdade? A verdade é que tem pessoas novas aqui também, a verdade é que minha identidade está em Cristo, não que as pessoas precisam afirmar sobre mim, e por aí vai. Então nós podemos sucumbir aos nossos sentimentos no momento de crise e deixar com que eles moldem a nossa realidade, tirando a nossa perseverança, a nossa esperança, a nossa fé em Deus, mexendo em pilares muito importantes no nosso coração, da nossa fé em Cristo, ou nós podemos trazer as verdades de Cristo para o nosso coração. E é nesse momento, durante uma crise, que a gente ensina o nosso coração a qual Deus ele deve servir. Ao Deus soberano, eterno, que está sempre conosco, que nos diz as verdades bíblicas sobre nós e nos leva à verdade do Evangelho, ou às nossas próprias emoções, à nossa própria carne. Afinal, por mais legítimos que os nossos sentimentos sejam, que exista sim legitimidade no que estamos sentindo, a própria palavra nos fala que o nosso coração é enganoso, assim como está escrito em Jeremias 17:9. O coração do homem é enganoso. Quando nós sucumbimos aos nossos corações, nós estamos deixando sermos enganados por nós mesmos. Nós estamos deixando um coração caído, pecaminoso, não redimido em Cristo, nos enganar dentro de nós mesmos e moldar a realidade ao nosso redor. Mas quando nós nos aproximamos de Cristo, entregamos a Cristo as nossas crises, os nossos sentimentos, nós estamos entregando ao Eterno os nossos sentimentos para que Ele os redima, para que nós possamos agora ter discernimento do que nós sentimos, com o auxílio do Espírito Santo, nos trazendo as verdades sobre o Evangelho, nos mostrando que situações não são sobre nós, mas sim sobre o que a palavra diz, sobre quem Deus é, sobre os atributos de Deus. E então nós teremos uma perspectiva do mundo alinhada com quem Cristo é. Através de Cristo nós podemos olhar o mundo de uma outra forma, não uma forma sem erros, ou digamos que não iremos pecar mais, mas uma forma redimida, uma forma que não sucumbe à própria enganação, não sucumbe ao próprio sentimento, ao próprio coração enganoso, mas tem a sabedoria bíblica, mas tem um rumo ao qual seguir. Mesmo que nós nos desviemos desse caminho na hora da crise, a gente sabe para onde voltar, a gente começa a ensinar o nosso coração e educá-lo a quem servir, educá-lo a como se comportar. Isso significa que devemos confiar em Deus, naquele que revelou a própria palavra e nos trouxe a própria palavra, aquele que promete a si mesmo, que não falha na própria promessa, que é fiel para cumprir a própria promessa. E se todas as promessas dele estão baseadas em quem ele é, Deus não é homem para mentir, Deus não é homem para que engane o nosso coração. É por isso que eu digo que o maior foco das nossas vidas não deve ser a crise em si, mas o que está acontecendo para o nosso coração chegar a um estado de crise e o que a gente faz após essa crise acabar. Se a gente não para e analisa os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios sentimentos, nós vivemos uma vida a caminho de um coração endurecido, a caminho de um coração distante de Deus, que confia na própria força, que adora a si mesmo, que confia na própria carne, na própria força do próprio braço. E isso nos mostra que nós já escolhemos o nosso Deus, que nós já estamos idolatrando o nosso próprio entendimento, o nosso próprio ego, a nossa própria concepção do que a gente acha que é sabedoria. E isso tudo nos afasta de um relacionamento com Deus, nos afasta de um coração convertido, redimido e feito de carne, e nos leva a um coração perdido e endurecido. E enquanto estamos em crise, ou após passarmos essas crises, entregamos o nosso coração a Cristo, pedimos perdão pelos nossos pecados, reconhecemos nossa dependência nele, colheremos bons frutos disso. Frutos de perseverança, de longanimidade, de bondade, de fé, de maturidade, de crescimento e um relacionamento mais sólido com Cristo. Mas,
se escolhemos, durante ou após uma crise, confiar no nosso próprio discernimento, nossa própria concepção, colheremos frutos de amargura contra a própria realidade instituída pelo próprio Deus, e assim então teremos corações totalmente descrentes e endurecidos para quem Deus é.